Salve galera, trazendo mais um vídeo astrológico semanal. E essa semana vamos trazer uma dinâmica um pouco diferente, vamos bater um papo mais esotérico aqui, com um pouquinho mais de informações, né? Mercúrio ficou retrógrado hoje em Câncer. Como estamos nutrindo as nossas relações e nossas emoções e o que nos nutre? É hora de rever. Tem interesse? Segue aí. Bem, então essa semana a gente tem a tão esperada retrogradação de Mercúrio, né? E muitos falam, né, sobre comunicação, sobre informação, sobre estudo, sobre trocas no geral, né? Mas Mercúrio, muitos estão esquecendo de uma coisa muito importante e eu venho sentindo isso dentro de mim, que é o aspecto da saúde de Mercúrio. Mercúrio é regente de Virgem, e nós já vamos falar sobre isso, porque o nó do sul, que representa as nossas amarras, aquilo que precisamos acertar, aquilo que precisamos resolver para nos libertar, está num grau crítico, né? Está em 29 graus, e ele sai do período de Virgem e vai entrar em Leão no dia 26 de julho, exatamente no mesmo dia em que Saturno fica retrógrado. Então, assim, 3 dias depois dessa retrogradação mercurial, vai entrar a retrogradação saturnina. Ambos são regentes de Virgem, que é o signo da saúde, é o intestino do zodíaco. É onde tudo é detalhado, onde tudo é discriminado, onde tudo é organizado, planejado, revisto para que possa, né, no novo ciclo ser implementado o novo. A gente tem hoje também a entrada de Marte em Gêmeos e amanhã, dia 30, a entrada de Júpiter em Leão. Tá, ok. Eu já vinha falando, né, nas últimas semanas sobre emoções, sobre relacionamentos, sobre nutrição, e agora a Lua fica cheia. Hoje também é Lua cheia, então assim, é uma semana cheia de coisas. Na verdade, esse vídeo aqui pode ficar até um pouco extenso devido à quantidade de informações que eu vou trazer, mas o importante é trazer as informações, né? As pessoas que estiverem dispostas a ouvir, dispostas a refletir, a procurar olhar para si mesmo, vão conseguir compreender, porque não tem como ser expresso de uma maneira tão simples tudo isso que está acontecendo. É um momento muito transformador que nós estamos vivendo, né? Então, semana passada eu falei um pouco, dei uma prévia até dessa entrada, enquanto a Lua estava passando por cima de Lilith, onde poderia estar trazendo um pouquinho mais de complicações para o nosso dia a dia, caso a gente quisesse se tornar o dono da verdade, achar que o nosso ponto de vista ele é o único e acabar, sabe, querendo enfiar a goela abaixo isso nas pessoas. A vontade é muito grande de chutar o balde com tudo. A gente começa a perceber muitas coisas em todos os nossos relacionamentos, em toda a nossa vida, e a gente começa a ter uma indignação e a gente quer uma ação logo, porque aquela conjunção em Áries, de Saturno e Netuno em Áries, ali, aquilo está, sabe, criando um caldeirão também, e vai aumentar ainda mais com essa entrada de Júpiter, né, em Leão. Vai trazer mais fogo ainda, com esses elementos de água que a gente está vivendo. Eu diria que nós estamos vivendo agora um momento de destilação astral. Aquele processo alquímico mesmo, né? Dos antigos lá, de ferver a água dentro dos tubos lá para separar o que é puro do que é impuro. Então, um momento da gente averiguar dentro de nós aquilo que realmente faz sentido na nossa experiência e aquilo que não faz sentido. Lua cheia de morango. O que você está colhendo? O que você está colhendo hoje? Com tudo que você vem plantando. Como é que você está se sentindo com essa chegada dessa lua cheia? Está clareando que você realmente semeou morangos e está colhendo morangos? Está sentindo o prazer na experiência de viver, de querer plantar ainda mais? Ou será que talvez as sementes que você plantou como sendo morango hoje se mostram para você que talvez não seja exatamente aquele morango que você esperava? Às vezes está nascendo outra coisa ali, semearam por cima
Você deixou que semeassem na tua vida, deixou que tomassem conta, criassem as coisas por você, né? Então, essa é a questão que vinha acontecendo. Então, isso ocorre por quê? Por causa das projeções, tanto das nossas projeções como das projeções dos outros em cima de nós. Essa troca, né? Essa expectativa de que o outro atenda a isso ou aquilo, e eu espero. Então fica sempre uma coisa assim, e nunca a gente acaba é, deixando a coisa solta, que aconteça de uma maneira mais natural, né? Onde a gente pode ver o que é. Você chega ali, no começo, acredita que é um morango, né? Compra aquilo como sendo um morango, mas passa o tempo, aquilo se revela, e esse é o momento de revelação. É o momento da revelação. A lua cheia vem para revelar quem sou eu dentro das experiências que eu estou vivendo. E isso vale para todo mundo. Os outros se revelam, eu me revelo, e eu começo a perceber agora quais são as relações tóxicas. E quando eu digo relação aqui, não é só eu e o outro no nível afetivo. Isso está na família, isso está no trabalho, isso está a relação que você tem com as coisas que você usa no teu dia a dia, com você mesmo, com a tua saúde, com a tua autoestima, porque Vênus está em Leão e vai entrar Júpiter lá, vai falar muito sobre essa relação de mim comigo mesmo. E como que eu identifiquei uma chance da gente trabalhar isso, né, de uma maneira mais esotérica, fazer uso dos elementos do conhecimento antigo para colocar isso em prática e ajudar no nosso dia a dia? Eu fui atrás do conhecimento do xamanismo, eu fui atrás do conhecimento do hermetismo, até trago algumas referências aqui, né, bem interessante de estudos para quem esteja interessado, como o estudo do Corpus Hermeticum, no Caibalion, onde você vai entender como é a dinâmica segundo as leis que Hermes Trismegisto nos passa, né? Assim como está em cima, está embaixo. Então isso traz muito o reflexo dos astros, né? A movimentação que ocorre lá nos céus, nas estrelas, ela ocorre exatamente dentro de nós. Então, se eu for falar mais sobre esses assuntos, vai ficar muito extenso. Mas eu posso sugerir que vocês façam essa pesquisa, ou se quiserem auxiliar, um auxílio, manda mensagem para mim no meu direct, comenta no vídeo aí, pede as referências de estudo, a gente, né, fica muito feliz em poder estar compartilhando. Marte entrou em Gêmeos, momento de compartilhar, momento de trocar coisas saudáveis, coisa para o nosso coletivo, né, coisa que nos façam crescer, certo? Então, dentro desse estudo, além de buscar entender que o que está dentro, né, é como o que está fora, né, ativa em nós o mago. Ativa em nós o mago, porque o mago ele vai ser essa consciência que ele vai lá dentro, vai projetar a coisa dentro e a coisa vai se transformar fora, porque ele não tem expectativa sobre controlar as coisas. Simplesmente ele sabe que aquilo há de se materializar conforme a cocriação, porque ele não tem mais os elementos fora que movem ele, que atrapalham, que tiram ele do caminho. Não está sendo roubado o projeto dele, ele não está sendo enganado apostando numa coisa que não vai dar certo. Ele vai nos mundos internos, ele conecta com uma coisa mais profunda. Dentro do tarô, pelo menos a visão de Eliphas Levi e de Papos, de Newton Schultz, que é o meu professor também, a gente encara o arcano 1, o mago, como sendo o Urano. Em algumas linhas a gente vai ver que isso é Mercúrio. Então tanto faz, porque tanto Mercúrio como Urano estão sendo ativados aí com esse Marte em Gêmeos, né? E o mago pede o quê? O mago pede que a gente use a nossa inteligência, nosso intelecto, que a gente aprenda a silenciar a nossa mente, né, e controlar os elementos fundamentais da vida. E as emoções, né, são as águas, que é Câncer, é onde ocorre, né, a origem da vida. Então, assim, a gente está vivendo um momento muito de cocriação, um momento muito de realizar. Só que antes disso, tem toda uma finalização a ser feita, toda uma depuração, toda uma destilação, porque você só pode atingir o objetivo final quando não se tem empecilhos, a coisa não está torta, né? Ela está cristalina, está limpa, purificada, né? O mago ele
precisa que a bancada dele esteja limpa e organizada, purificada, para que ele possa criar dentro do estado de pureza. Então, a gente precisa pegar tudo que está denso dentro de nós, que nos bloqueia, que nos fazem enxergar atravessado as coisas, depurar isso, deixar isso limpar, para que você encontre a plenitude dentro de si, a gratidão, né, e consiga aí sim alinhar, né, o dentro e o fora. Aí o mago sim vai fazer sentido. Com o xamanismo, eu recebi um arquétipo essa semana, que foi o arquétipo do lobo. E ele veio, assim, quando eu menos esperava, eu senti a energia, eu senti a vibração, eu cheguei a ver, né, nos mundos mais internos esse lobo. E o lobo, ele é a expressão perfeita, né, para esse momento, porque ele tem o poder de proteger o nosso subconsciente, né? O lobo, além de ser um professor, ser um animal de poder, um arquétipo que nos ensina, né, ensina a nos proteger, ensina a liderar, ensina a viver para o coletivo, ele vive para a matilha, né, o macho alfa, ele encara com coragem, ele vai lá e dá tudo de si, né, pela família dele. Então, conecta diretamente às raízes, à ancestralidade. Eu vou trazer de uma maneira bem rasa aqui, mas você pode fazer a pesquisa mais aprofundada em casa e ver como você pode estar utilizando essa medicina no dia a dia, né? Você pode estar colocando de tela de bloqueio do celular, você pode usar um pingente, pode usar um anel, você pode usar a imaginação, que é o poder do mago. Você acorda de manhã, faz umas respirações profundas, imagina uma aura de prata te envolvendo, ó, já usa mais um elemento, né, o metal, prata, ele serve para proteção. Você imagina esse anel de prata, imagina o lobo circundando, fazendo a proteção do teu campo áurico. Ele é o guardião das emoções, ele é o guardião que te faz, através da intuição, enxergar melhor o teu caminho, as armadilhas, aqueles que não falam a verdade para você, aqueles que tentam sugar a tua energia no dia a dia, aqueles que querem levar vantagens sobre você, entende? Então ele vai fazer essa proteção, né? E ele vai usar a tua indignação, né, a tua sombra, como proteção. Então, às vezes ele é brabo. Então, simplesmente você vai começar a dizer não para aquelas coisas que você não tinha coragem antes. Faça, né? Observe o lobo quando você lembrar no dia a dia. Lembre que o lobo está ali, está guardando as tuas emoções e você vai se sentindo pouco a pouco mais seguro de si, porque não vai mais estar sendo roubada energia de você. Você não vai estar entrando em situações onde está acontecendo, em algum nível, alguma deslealidade, né? Nem sei se existe essa palavra. Mas, enfim, né? O lobo pode ajudar nesse sentido. Agora, vamos falar um pouco mais de astrologia mesmo. Por que esse Mercúrio é tão kármico assim? No dia 26 de julho, o Saturno, 3 dias depois dessa retrogradação, vai estar sendo ativado. E ele é o regente de Virgem, regente da saúde. E Saturno é o julgamento, Saturno é o tempo, Saturno é o grande mestre, o grande guru da astrologia. Então ele vai estar ali durante até dezembro, ele vai, não sei exatamente o dia, mas ele vai até dezembro retrogradando e vai rever muito isso. Ele vai estar ali em Áries, o quê? Pedindo ação, pedindo coragem, né? Pedindo para que seja revisto, né? Coisas como eu já falei aqui, como a nossa sinceridade e a nossa vitalidade. Então, é um momento de olhar realmente para a saúde, de começar a cortar aquelas coisas que não fazem bem, não só no sentido do relacionamento, como eu falei, mas da alimentação, do que você está sendo nutrido, parar de comer tanta porcaria, né? Tanto produto industrializado, né? Olhar para o que é saudável, o que é bom, e Quirón em touro lá, né? Entra o fator, né, do dinheiro, das finanças aí nessa jogada, né? Não se sabote, mas eu vou ter que fazer uma dieta, isso vai sair caro. Olha, se tem uma coisa que vale a pena você
investir, eu não digo gastar, investir o teu dinheiro é na tua saúde, é no teu corpo físico, né? É nas coisas que fazem crescer você. Marte entrou em Gêmeos, é o momento de estudar, momento de eu investir, às vezes num curso novo, numa nova formação. Então, olhar para o corpo, olhar para o ser aqui encarnado, que está na Terra. Né? Outra coisa que a gente deve pautar, né, é a respeito da comunicação. Né? Comunicação, sim, tudo que os astrólogos falam sobre essa revisão na comunicação é pertinente e isso vai ocorrer, já está ocorrendo. Então, assim, vou propor uma reflexão. A gente tem interagido tão pouco, né? Tenho postado vídeos aqui, não falo só por mim, né, mas eu tenho visto em outras pessoas que também trabalham com o social falando a mesma coisa. As pessoas não têm nem tempo para fazer um comentário, para interagir, para buscar uma ação real. Estão buscando apenas só ver e estão perdendo essa coisa de interagir. E as nossas interações, elas são chave, né, para firmar relacionamentos que são portais, que nos abrem oportunidades, que nos abrem novos conhecimentos. Então, busque interagir mais com as pessoas e busque olhar o que você vai compartilhar nesse momento de Mercúrio retrógrado. Pense na informação que você está passando adiante. Esses dias atrás aqui eu recebi informações assim de coisas assim muito catastróficas e números absurdos de gente que tinha morrido. Eu fui ver, nada disso era verdade. E as pessoas, mesmo assim, partilhando aquela informação, partilhando o medo. Né? Todo aquele ser que se diz um ser de luz, que partilha uma informação que fica trazendo medo, assim, induzindo você ao medo, isso não é do bem, isso não é legal, isso não é da luz. Então a gente tem que partilhar coisas que vão fazer as pessoas pensarem e crescerem, se tornar melhores seres humanos, certo? Pense antes de você compartilhar. Eu estou nutrindo isso aqui, né? Eu estou dando força para isso aqui. Isso aqui está em prol do coletivo? Isso aqui está em prol de uma empresa, às vezes, que está só tirando dinheiro, alguma coisa assim? Cuidado com as informações. Né? Cuidado com as informações. Pense bem se isso, de fato, vale a pena investir. Conteúdo de IA. Ok, é um conteúdo, um meme, algo engraçado, realmente engraçado. Traz alegria. Opa, dá para compartilhar. Agora, às vezes, é uma coisa tão besta, tão boba. Eu continuo compartilhando isso, eu estou incentivando essas pessoas a ficarem gastando os recursos da nossa mãe terra. Porque hoje, né, para se manter aqueles servidores ativos lá, consome muita água e muita energia. Então, eu ficar nutrindo isso, eu estou, de certa forma, contribuindo para que as coisas não andem bem no planeta. Né? Então, é um chamado para a gente observar isso, né, e se comunicar dessa maneira, assim, procurar ouvir mais. Né? O lobo, ele é um animal da audição, e ele nos ensina a silenciar. Né? Ele caça em silêncio. Então, vamos procurar ouvir mais nesse período, né, e só comunicar aquilo que for de fato importante e relevante, para não desperdiçar energia tanto minha, nem do outro, né? E contribuir. Opa, essa informação aqui é útil, isso aqui faz bem, né? Dando continuidade, essa entrada de Júpiter em Leão vai ativar ainda mais, né, o caldeirão alquímico, né, como eu já falei. Vai ferver a água, porque Júpiter ele expande. E ele não expande só o brilho, né, não vai expandir só a criatividade, ele vai estar expandindo também tudo que não tiver muito bem certo. Né? Essa lua cheia já começa a mostrar pra gente aquilo que não está certo. Então, se eu já começo a rever minha mente ali, opa, isso aqui não está certo, vou cortar, vou depurar isso aqui, vou tirar para não expandir isso aqui, porque pode expandir coisa ruim, pode expandir dramaticidade, joguinhos de ego, né? O leão ele está a 180 graus e Aquário, que é onde está Plutão, que pede que a gente faça a transformação do coletivo, que a gente volte as nossas ações não apenas só para o nosso próprio umbigo, mas sim para o coletivo, né? Então,
O que você quer expandir? Como você quer expandir? Porque Virgem fala muito sobre método, sobre a gente realmente fazer uma coisa científica e não ficar procurando só um embasamento no achismo. É preciso comprovação. Marte teve ali em Touro, até ontem, nos mostrando aí, que é preciso colocar em prática. O que que eu fiz nos últimos dias aqui, para atender tanto essa demanda do meu corpo como como o meu emocional, que também a gente passa por desafios aqui como todo mundo, né? Porque eu estou trazendo aqui para vocês a reflexão, porque eu estudei esses assuntos que eu não vivencio, né? Os apegos, como toda pessoa qualquer, falhas, erros, coisas que às vezes falamos demais, como todo mundo, igual, sem novidade, né? Humano na experiência, mas eu procuro, né? Apesar dos erros, observar eles e tentar na próxima acertar. Então, começa a colocar em prática aquilo que você reviu aí com esse Marte em Touro, né? Comecei uma prática aí de yoga, comecei a fazer alguns movimentos que eu sei que o meu corpo precisa. E para trabalhar a paciência e sair um pouco da rotina do dia a dia, sair do emocional, eu me dediquei ainda mais à minha arte, né? Eu comecei a entalhar, coisas ali e, de fato, no começo é chato porque você está viciado em serotonina rápida ali de tanto celular, ficar ali vendo coisa rapidinho e você quase não consegue. Então você trabalha a procrastinação. Você tem que ir além daquele limite para que a coisa aconteça e você começa a receber prazer a longo prazo. E quebra o ciclo vicioso, né, de serotonina, de dopamina, né? Não entendo muito dessas coisas, mas eu sei que estão associadas, né? Todas essas glândulas, elas é, reagem conforme o nosso cérebro experiencia a vida, né? Então, essas dicas e toques para essa semana, né? A coisa é um tom assim, um pouquinho de cobrança, porque realmente a coisa pode ficar séria, né? Se a gente não olhar para nossa saúde, não começar a fazer dieta, não começar a depurar aquilo que realmente não pertence à nossa experiência. Afinal, é você ter um controle maior emocional e despertar uma nova versão de si mesmo muito melhor. E isso está muito próximo. Nessa lua nova, próxima daqui 14 dias, que vai ser exatamente se não me engano, a lua nova vai cair no dia 15, né? Arcano 15, o diabo, magnetismo. Então, vai atrair, é um momento de atração muito grande, associado a câncer aí, que tem essa coisa da cocriação muito forte, né? Porque é um cardinal emocional. Eu vejo que tanto essa semana como semana que vem são semanas da gente depurar, finalizar os ciclos, né? Então pode vir muita coisa do nosso passado agora, né? Para cutucar a gente, né? O tempo, né? O tempo, ele não é linear como a gente pensa. O tempo ele é cíclico. Os antigos eles desenham como se fosse uma serpente mordendo a própria cauda e eles chamam isso de Ouroboros. Podem pesquisar, né? Ouroboros, ele representa, um período onde a serpente, ela fecha um ciclo e ela morde a própria cauda. Mas por que que ela morde a própria cauda? Se você imaginar que eu tenho aqui no meu braço uma pulseira enrolada aqui, ó, né? Esse é o fluxo natural de crescimento do ser humano. O próprio sistema solar, o Sol, ele se move, né, em sentido aspiralar, assim, sentido toroidal, que a gente fala. E quando ele morde a própria cauda, vamos dizer assim, dentro do nosso processo, né? O sol ele é puro, ele não vai morder a própria cauda. Mas a gente é muitas vezes impuro, né? Não consegue finalizar os ciclos, então fica estagnado, acaba mordendo a própria cauda. A partir do momento que resolve aquilo dali, volta a andar, volta a crescer, volta no movimento natural. E assim funciona o tempo. E sendo o tempo um ciclo, o que está mordendo a minha cauda? Né? Se eu estou no presente aqui, na cabeça, e essa volta inteira é cíclica, então logo abaixo de mim é o passado. Então, os antigos eles diziam que a gente não tem que ficar olhando para frente, a gente tem que olhar para trás, para as nossas raízes, porque o futuro é ancestral. Tudo já está
integrado dentro do nosso DNA, sabe? Tudo está dentro de nós, todo esse conhecimento, tudo isso pode ser acessível para a gente, mas a gente precisa acessar o mago. Para acessar o mago é preciso estar em paz, ter reconstituído, né, essa corrente natural, né? Parar de errar nos mesmos erros, finalizar os ciclos. Temos que finalizar os ciclos. Quem não finalizar o ciclo agora, daí não consegue criar uma coisa, uma realidade de acordo com aquilo que almeja. Vai continuar criando o passado, vai continuar criando coisas, né, que já deveriam ter sido resolvidas. O futuro é criado no presente. Enquanto a minha cabeça, as minhas expectativas que eu projeto nas coisas estiverem vinculados a coisas do meu passado, a traumas, eu não vou estar projetando um futuro, eu vou estar projetando um passado. De novo, vivendo até que eu possa desobstruir e continuar o caminho contínuo rumo ao futuro. Então, essa semana o que eu tenho para trazer para vocês é isso, né? Se vocês gostaram desse material, da forma como ele está sendo trabalhado aqui hoje, né, vou sugerir uma interação. Compartilhe, comente, né? Se foi relevante para você, pode ser relevante para outra pessoa, né? Então, se você acha que esse conhecimento, esse conteúdo é bom, passe adiante, divulgue, né? Não apenas para me fazer crescer, né? Mas para ajudar outras pessoas. É claro que assim, o canal crescendo, a minha arte, né, sendo consumida, os trabalhos aqui, mapa astral, tarô, toda essa coisa ajuda a pagar minhas contas. Mas não só isso. Me ajuda a poder estar aqui e trazer mais conhecimentos. E eu quero trazer muito mais coisas para vocês. Mas hoje, né, devido a ter que ganhar o pão de cada dia, eu não consigo estar toda semana aqui, a semana inteira, criando conteúdos, né? Mas, com a ajuda de cada um, quem sabe um dia eu possa estar trazendo muito mais, somando muito mais. Porque a união faz a força, galera. A gente precisa se dar as mãos e unir. Esse é um momento extremamente sério, né? Espero que todos tenham chegado até aqui e tenham aceitado uma boa a, a proposta, né? De olhar melhor para aquilo que está sendo compartilhado, tá bom? Um grande abraço. Semana que vem estou aqui de novo. Até mais.